a nossa opinião. A gente pensa assim. Pois é, jornalista Bia Neves, eu desde quando o presidente atual foi eleito, eu estou muito incomodado. Apesar de ser legalizado aqui nos Estados Unidos da América, a grande maioria dos meus amigos são indocumentados. Temos muita gente querida passando momentos dificílimos e pessoas que a gente conhece, que sabe que tem um comportamento intocável, pessoas que vivem e pagam seus impostos, vivem de forma correta, se dedicam às suas famílias, têm filhos americanos, estudando em escolas americanas e pessoas que tinham programado para viver para o resto da vida aqui nos Estados Unidos da América e sempre numa esperança de obter o seu documento, que nesse momento vai se tornando cada vez mais difícil. E eu fiquei pensando no que podemos fazer para ajudar a essas pessoas. Qual é a responsabilidade e o que nós, como comunicadores, podemos ajudar? Tenho me perguntado muito em relação a isso. Esbravejar, xingar, brigar, não sei se isso funcionaria. Então, eu tenho feito já há alguns dias, desde a semana passada, tentando fazer uma análise desses acontecimentos e fico aqui. Nós sempre dissemos aqui no Tudo Azul USA que nós estamos ao lado da democracia, algo que parece que vai sendo mudado aqui nos Estados Unidos, porque a partir do momento que você passa por cima das leis, a partir do momento que você não respeita a justiça e tem prisões, inclusive duvidosas, de juízes acontecendo, a partir de uma posição de opressor, né, que você faz tudo através de pressão, ameaça e gerando terror, eu acho que a democracia corre muito risco aqui nos Estados Unidos, que sempre foi um modelo, que sempre foi o país que nós nos referimos como a democracia modelo. E enquanto não se destrói toda a democracia, eu acho que a única saída continua sendo no voto, né? É a única maneira disso. Aliás, isso é algo que faz com que até o presidente americano tenha uma certa inveja de países autocratas, com ditadores, como é a China, como é a Rússia, porque lá ninguém atrapalha esses ditadores. O povo não tem força, não tem o voto para poder mudar, ou quando tem o voto é manipulado. Aqui ainda isso não aconteceu, mas nós temos que lutar por isso, porque eu fico me perguntando, depois de tantos anos que a gente vê tantas pessoas com 20 e tantos anos de Estados Unidos que programaram a sua vida para viver aqui, e agora vai fazer o quê? Pôr a trouxa nas costas e ir embora daqui sem mais, sem menos, retomar uma vida lá no Brasil que a grande maioria não sabe mais nem como é? Não é isso? É preciso lutar. Então nós não temos mais nada a perder. Temos que lutar. Se não lutarmos, aí sim nós vamos perder todas essas conquistas de um imigrante, que são conquistas dificílimas, com muita luta. E aí nós temos que ser mais questionadores. Por isso, citei o próprio Zé Pereira, pôr a mão na ferida de religiosos, né, que em função de várias justificativas defendem alguém que realmente não representa nada em termos de religiosidade, porque é algo insensível. São pessoas, o presidente americano não tem sensibilidade nenhuma. Aliás, comentamos esses dias sobre essa questão de ele ter dado a declaração que agora ele manda no mundo, e o pior, dizendo que ele está se divertindo com isso.
E aí eu comecei, inclusive, a olhar para a cara do presidente e falei, gente, ele deve estar se divertindo, porque ele está até melhor fisicamente, com as bochechas mais rosadas, ele não está, o poder não está envelhecendo, porque ele está se delirando com o sofrimento dos outros. Aí me lembrei lá do Barack Obama, quando você vê a imagem do Barack Obama depois de 8 anos de governo acabado, envelhecido, porque não é fácil comandar uma nação como os Estados Unidos da América. E aí continuo me perguntando o que fazer. Por isso, eu acho, e volto ao Zé Pereira, porque é um belo exemplo, não teve medo de pôr a mão nas feridas em relação às posições, principalmente de grandes líderes, né? Você que comanda uma igreja, que tem vários seguidores, a sua igreja, a sua palavra é quase uma lei dentro de uma igreja. Mas as pessoas, e nós temos sempre o respeito por esses líderes e às vezes não questionamos, esquecendo que essas pessoas também erram, que avaliam errado. Então é a hora de enfrentar essas pessoas com respeito, com diálogo, mas mostrar que aquilo que eles enxergavam nesse líder que foi eleito não existe. Não existe aquele conservadorismo do Partido Republicano, tão respeitado por todos, né? Mesmo por aqueles que não eram conservadores, ficou para trás. Esses homens já não estão mais lá. Hoje você tem no Partido Republicano pessoas que é sim senhor para o presidente eleito. Ninguém tem a coragem de dizer um não para o presidente atual. Então a coisa vai caminhando para tal dimensão que nós vamos ter daqui a pouco o fim da democracia americana. Enquanto houver voto, isso pode mudar. Enquanto não nos for bloqueados os votos, a gente pode mudar essa questão. Aí você vai dizer, mas eu sou ilegal, eu sou indocumentado. Não importa, você é indocumentado, mas com certeza tem amigos que não são, que são legais. E amigos, inclusive, empresários, que caíram nessa falácia de que com o governo atual a economia ia bombar. Eu não sei de onde tiraram esse mito, porque uma coisa é ele ser bilionário e você tem as histórias dessa maneira como ele chegou a ser bilionário é discutível, mas não importa, ele deve ter algum mérito nisso, mas é só lembrar do último governo, a economia americana não bombou no primeiro governo do presidente atual. Então nós só temos uma maneira, é nas eleições do ano que vem mudar o Congresso americano. E a partir da mudança do Congresso, se perder o governo, perder o controle das duas casas, que seria o ideal, você pode ter uma mudança nesse país, porque no resto, na bravata, na marra, no xingamento, no ódio, ou então jogando tudo que você conquistou, todo o seu suor, toda a sua luta numa lata de lixo por causa de um narcisista comandando esse país, de alguém que só pensa nele, que só gosta dele, você não é justo conosco, não é justo com a nossa família, não é justo com os nossos filhos. Então, o meu discurso aqui, me desculpem me alongar, não queria ter me alongado tanto, mas é exatamente para chamar a atenção disso. Você tem que começar a colocar a mão na ferida de pessoas que dizem que votaram no melhor para o país. Está aí o país que você votou. Está aí o que está se tornando esse país, que sempre foi um exemplo que todos nós admirávamos, né? Que todos nós viemos para cá e ficarmos atrás do tão sonhado green card, da cidadania, para viver aqui para o resto das nossas vidas. E agora a gente começa a ser enxotado daqui como se a gente vivesse aqui de favor. Ok? Então, acho que há tempo para isso, desde que tomemos consciência em relação a isso, tenhamos muita calma com o que está
acontecendo e escolhermos melhor quem nós ouvimos, quem nós temos como líder no nosso trabalho, na nossa igreja, e questionar. Nós precisamos de questionar, porque senão nós estamos colocando em risco a nossa família e os nossos amigos.